Olá, hoje falaremos aqui sobre os princípios de controle, tá ok? Então, algo que é muito importante ser diferenciado, tá? É o que é um comando e o que é um controle. Isso em termos de engenharia de controle e automação faz toda a diferença, ok? Então, hoje nós vamos falar de algumas variáveis que envolvem o controle, né, e nesse comparativo com o comando, ok? Então, diretamente como que a gente pode diferenciar isso? Comando é quando você envia uma informação para um determinado dispositivo e deixa que ele então haja conforme a funcionalidade. Então, por exemplo, quando você liga uma lâmpada, né, na sua residência, você está emitindo um comando e diz: lâmpada, ligue. Agora, você não está controlando a intensidade luminosa, você está comandando, você diz ligue, independente se tem uma janela aberta entrando no solar ou não. Controle, aí eu já não passo mais a comandar o ligar e desligar, o acionar ou desacionar, o avançar ou recuar. Mas sim eu passo a fornecer uma referência. Ou seja, aonde eu quero que um ponto esteja, onde é que eu quero que, qual a luminosidade que eu quero que aquele ambiente tenha, qual a posição que eu quero que o motor pare. E aí o sistema em si realiza os seus comandos para que isso aconteça, independente de qualquer outra ação externa. Então, basicamente, essa é a grande diferença entre comando e controle. Comando faz muito parte da automação, ok? Enquanto que controle, a gente já está falando de um nicho mais específico, que é o que a gente vai começar a abordar nesse momento, ok? Bom, a partir desse primeiro conceito, né, então, nós temos alguns termos em termos de controle, que eles são, um nome um pouco remete a ser moderno, mas na prática são coisas bastante antigas. Por exemplo, quando eu falo de controle clássico, tá? A primeira alusão que vem é que, bom, isso é o que sempre existiu, né, que sempre foi pesquisado, mas o que, na verdade, aconteceu até 1960. Depois de 1960, não se houve mais pesquisas sobre controle clássico, e é os que são utilizados até hoje. E é o que nós vamos estudar nesse primeiro momento aqui nessas aulas de modelagem de sistemas dinâmicos, que é o controle clássico. Bom, e o que vem depois do controle clássico? Aí vem o controle moderno. Poxa, mas então o controle moderno é o futuro. É tudo que vai. Olha, o controle moderno parou de ser pesquisado em 1980. Por isso é que você vai encontrar alguns livros que ainda mostram lá controle moderno, sistemas de controle moderno. Mas isso não quer dizer que seja algo que foi desenvolvido hoje. É algo que foi desenvolvido lá em 1980, tá? Mas que até hoje ainda é utilizado. Tá? E o nome ficou como controle moderno, então temos que cuidar disso daí. E aí sim, quando a gente fala de futuro, daí nós estamos falando de controle robusto, que são as pesquisas que existem até hoje. Tá? De uma maneira bem grosseira, eu posso dizer para vocês assim, ó, que em aplicações industriais, nós temos lá 80% das aplicações estão em controle clássico, ainda hoje, lá na fábrica, funcionando e funcionando bem. A gente tem lá um rol de 15%, tá, que tem controle moderno, que a gente chama de controle multivariável, ok? E vamos deixar lá 5% para controle robusto, que são aplicações muito específicas, tá? Então, por que não se faz controle robusto que já resolve todos os problemas? É tudo uma questão de custo, né? Então a gente sempre vai conversar pelo controle clássico, que o custo é menor e a complexidade é menor. E aí, à medida que não dá conta, aí a gente vai procurando outras abordagens e aí vai crescendo a dificuldade, consequentemente vai crescendo o custo, ok? Algumas prerrogativas que a gente tem que perceber aqui, né? Como que é a abordagem no sistema clássico? O conceito em si, a gente vai trabalhar com diagramas de blocos, tá? Com retroalimentação negativa, esse é o princípio do controle clássico. O diagrama, e aí, como que nós vamos analisar esses sistemas clássicos? Através do diagrama de Bode, de critério de Nyquist, né? Critério de Routh-Hurwitz e diagrama de Routh-Lopes, ok? Como que é o princípio do controle? A gente utiliza compensadores e principalmente o controlador proporcional integral derivativo, que é o chamado então PID. Qual é o nosso paradigma? Frequência, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar tudo que está acontecendo no sistema e vamos modelar ele e vamos levar não mais por domínio temporal, mas sim pelo domínio de frequência. Então, todas aquelas equações que a gente aprende a fazer, né, aquelas funções em função do tempo, tá? Ou seja, em que instante que as coisas vão acontecer, isso já não me interessa nessa abordagem. Nessa abordagem me interessa a frequência com que as coisas vão acontecer.
Porque se eu for, como eu vou trabalhar não no patamar de saída, mas sim na sua avaliação, tá? Ou seja, com o meu distúrbio, a minha ideia é sempre fazer com que o distúrbio seja zero. Então, se não tiver nada de variação, é porque o meu sistema está aonde eu queria que ele estivesse. Entenderam? Então, se houver alguma variação, isso replica numa frequência. Então, eu vou trabalhar em cima da frequência. E principal paradigma aqui que eu vou trabalhar com um sistema CISO, tá? Single input, single output. Uma entrada, uma saída. Depois tem uma outra abordagem também importante, que daí é o controle moderno. Aí o paradigma é outro. Lá a gente trabalha com variáveis de espaço, né? A gente vai trabalhar com controlabilidade, observabilidade. O princípio de controle já não é mais a realimentação de saída, e sim a realimentação dos espaços de estado, tá ok? E aí lá assim voltamos a trabalhar com o domínio tempo. Tá ok? Mas aí é um sistema que já se propõe a outras abordagens, como o sistema MIMO, né? Que é múltiplas entradas, múltiplas saídas. Okay? Depois tem o sistema robusto, que daí os requisitos já se tornam bastante avançados para que se possa entender como é que funciona esses conceitos. Ok? Bom, pegando aqui um exemplo, tá? Então, para entender melhor o que é essa questão do controle, ok? Vamos imaginar um sistema de aquecimento, né? Não estou pensando nesse chuveiro comum de casa, porque ali é comando, né? Chuveiro comum, o que acontece? Eu coloco uma energia elétrica na resistência dele, então eu tenho lá uma tensão de 220 volts, eu aplico isso nessa resistência elétrica, vai circular uma corrente elétrica, vai desenvolver uma potência, essa potência vai se traduzir em calor, e é por efeito Joule. E esse calor vai então trocar, né, com a água e a água vai aquecer. Bom, mas então o comando disse a resistência liga, ou resistência desliga. Então eu estou interessado que tenha uma água quente aqui. Agora, qual vai ser a temperatura que essa água quente vai estar, eu não faço a mínima ideia, tá? Tenho mais ou menos uma noção. Mas mesmo que eu consiga, então, digamos assim, ajustar essa temperatura, como é que se faz? Através da vazão da água. Então, à medida que eu mudo, né, aquela quantidade de água através do registro, eu faço, então, mais água circular por unidade de tempo, menos água, e aí eu deixo no patamar que eu quero. Mas se muda a temperatura da água, da entrada da água, ou se tem uma janela aberta e bate um vento, a temperatura vai mudar, tá? Por quê? Porque a gente só está fazendo comando, está dizendo resistência liga ou resistência desliga. Quando a gente entra na seara de controle, aí o que acontece, né? A gente sai dessa situação de que eu apenas estou provocando um acionamento, tá? No meu chuveiro e passo por uma situação um pouquinho diferente que essa situação aqui, ó. E a isso nós chamamos de malha de controle. Então, eu continuo tendo lá o meu dispositivo que vai provocar o acionamento, jogando a energia elétrica para a resistência do chuveiro. Eu continuo tendo a minha câmara de chuveiro que vai fazer a troca de calor com a água, e aí a água vai então aquecer. Porém, a minha entrada não é mais um comando de vai ou não vai. Agora eu tenho todo um módulo aqui, ó, todo um circuito controlador, tá? E aí esse circuito controlador, eu não entro mais com um comando ligar ou desligar, e sim com um comando temperatura desejada. Eu quero uma temperatura de 39 graus, tá? Então eu desejei tomar um banho a 39 graus é bastante grande, né? Vamos reduzir um pouquinho isso daqui. A 32 graus, por exemplo. 32 graus também é muito pouco, né? Então vamos lá. Qual seria o banho ideal, né? O banho ideal seria 36, né, graus centígrados. Por que 36 graus centígrados? Porque é a temperatura do corpo, né? Então tu não tem choque térmico, não vai sentir nem frio nem calor. Tá ok? Então essa seria a temperatura ideal. Então eu quero 36 graus aqui. Aí o que a minha malha de controle tem que fazer? Então ela tem que controlar. Agora ela vai controlar a partir de quê? De uma coisa bem interessante, ó. Ela pega o sinal de saída, então eu preciso de um sensoriamento. Aí entra toda a parte de instrumentação, meça a temperatura que lá está saindo, tá? E aí esse valor da temperatura chega aqui, ó, e aí ele vai ser subtraído do meu desejo, ó, tá? Então, se a temperatura está a 20 graus e eu desejo 36, eu vou ter um erro de 16 graus. É esse erro de 16 graus que eu tenho que atuar. Então, pô, um erro de 16 graus é bastante coisa. Aí meu controlador tem que mandar um grande acionamento para, olha, aquece bastante. Só que à medida que a temperatura for aquecendo, esse valor vai diminuindo. Por quê? Porque agora eu não estou mais com 20 graus. Aí eu passei lá para 30 graus. Agora o meu erro é 6. Se o meu erro é 6, porque ó, 36 menos 20, menos 30 dá 6,
tá? Então agora o meu acionamento passa a ser um pouco menor. E aí, ó, eu colocando menos energia no chuveiro, ele já começa a reduzir o aquecimento até atingir o meu valor desejado. Então, qual é o meu, a ideia? O meu desejo é o que a gente vai chamar de referência, tá? 36 graus. E aonde que o meu sistema de controle vai atuar? Sobre isso daqui, ó, sobre o erro. E qual é o meu objetivo? Que o erro seja nulo. Tá? Então, toda a proposta de um sistema de controle é que o erro seja nulo. Uma vez que o erro seja nulo, significa o quê? Que eu estou na posição que eu queria estar. Tá? Porque eu estou dividindo, subtraindo aqui a minha referência pelo meu estado final. Bom, mas aí uma vez que eu atingir a minha posição, eu vou continuar ali? Não, depende de algumas coisas. Por exemplo, eu vou ter perturbações. Que tipo de perturbação eu vou ter aqui na minha câmera, né? A própria temperatura ambiente, ela vai afetar, tá? Uma janela que abriu, uma janela que fechou. Que outro tipo de perturbação? Perturbação elétrica, de repente a tensão já não é mais 220 volts, ela já diminui um pouco, já aumenta um pouco, a rede elétrica começa a ter instabilidades. Tudo isso a gente vai chamar de perturbação, o que na prática a gente chama de vulgarmente de ruído, tá? E então o que que acontece? O meu sistema tem que ser imune a essas perturbações, ok? Então todos esses ruídos eles têm que ser resolvidos pelo sistema de controle. E como que vai ser? No momento que chegar uma perturbação que alterar a temperatura lá no final, ela vai ser sentida e o meu controlador vai atuar. Tá? Agora a questão é quanto rápido esse controlador vai atuar. Ok? E aí eu já posso antecipando, né? Então nós vamos trabalhar com três ações aqui. Ó. Nós vamos trabalhar com uma ação proporcional, ou seja, eu ajo proporcional ao erro. Se o erro é grande, eu ajo de forma grande. Se o erro é pequeno, eu ajo de forma pequena. Tá ok? Mas é uma forma reativa de se fazer as coisas, tá? Por quê? Porque depois que o erro acontece, eu ajo, mas aí já aconteceu o erro. Eu preciso que aconteça o erro para depois reagir, tá? Eu vou trabalhar de forma integral, integrativa, tá? Ou seja, se eu tenho perturbações pequenas, né, que elas não são perceptíveis pelo meu controlador, eu faço elas se tornarem maior, eu integro elas para que elas se tornem maior, e aí eu consiga perceber, tá? E eu vou também trabalhar com uma função chamada derivativa, tá? E aí a derivativa o que que é? Eu vou trabalhar na velocidade com que o erro ocorre. Se o erro ocorre rápido, eu ajo rapidamente. Se o erro ocorre de forma lenta, eu ajo lentamente. Tá ok? Então, e quando eu tenho esses três efeitos de controle somados, aí eu tenho o meu controlador chamado, na indústria se chama muito de o controlador PID, ou PID, proporcional integral derivativo. Comercialmente não vai conseguir comprar, né, um controlador do tipo P, um I e um D. Eles sempre vão vender um P e D. Por quê? Porque o custo é o mesmo de fazer um proporcional, um integrador, entendeu? Então é mais fácil sempre fazer os três. Tá, mas eu só quero usar um deles. Ok, aí a gente zera esse parâmetro, zera esse parâmetro e usa só aquele lá, tá? Então, então a grande, digamos, ciência aqui de estudar modelar sistemas dinâmicos e depois estudar controle de sistemas dinâmicos é saber justamente quando usar, qual parâmetro utilizar adequadamente e em que patamar eu tenho que colocar eles. Qual o valor de constante proporcional eu devo colocar aqui, ó, tá? Para que realmente eu possa fazer o controle. É isso que é a arte de estudar controle de sistemas dinâmicos. Tá ok? E a gente começa tudo, então, pela modelagem. Mas antes de falar da modelagem de sistemas dinâmicos, nós temos que falar, então, desses requisitos básicos, tá? Desses princípios de controle. O que é controlar alguma coisa, ok? Bom, seguindo aqui, né? Aqui ali a gente estava no exemplo de um chuveiro, mas e aí a gente entra já num sistema assim, como é que funciona, né? Olha só, eu tenho aqui o motor do carro, ele recebe então vários controles, seja para combustão, seja para frenagem, seja para um monte de coisa, tá? Então, como que a gente faz um controle de tudo isso daqui? Tá? Aí a gente está indo lá para o final, a gente está falando para o controle já multivariável, tá? Então já é já um controle moderno. E hoje isso existe no dia a dia, é o que acontece nos nossos carros hoje quando a gente utiliza ele para fazer no dia a dia, né? Dirigir um carro, ok? Bom, falando agora traduzindo, né, tudo aquilo que eu falei agora numa coisa mais técnica, numa linguagem mais técnica, tá? Então esse é o princípio de controle, ou seja, eu ter uma malha fechada, tá? O que é uma malha fechada? Eu tenho um desejo neste sentido
que chegue lá no meu final, no meu processo, ao meu processo aquecer, então temperatura, ao meu final é nível do tanque, meu final é pressão, ok, tá? E que eu possa ter esse sinal retornando, ó, retornando para retroalimentar o sistema. Por isso que nós chamamos de malha fechada, tá ok? Se não tiver uma malha fechada, é possível ter controle? Sempre vai ter uma malha fechada, mas nem sempre ela vai ser assim, bonitinha, né? Lá na frente a gente vai estudar lá observadores de estado, tá ok? E aí o que que acontece? Aí, nesses observadores, eu já tenho uma outra lógica, né? Que eu crio um sistema paralelo e não observo o sistema real, eu observo o sistema paralelo. Tá? Mas como ele é tão fidedigno, eu tenho essa retroalimentação. Mas isso é uma conversa um pouco mais lá para frente. A gente está só na primeira aula de controles de modelagem de sistema dinâmico, estudando princípios de controle, tá? Então vejam, aquele desejo que eu falei para vocês, aquela referência, a gente chama de set point. Tá? Então, quando chega na indústria, você vai lá e ajusta o set point. É isso, é a referência, é o desejo que eu quero que tenha. Tá ok? O erro, então, é chamado de erro e corresponde o quê? A diferença entre o set point e a variável de processo. O que é a variável de processo? O process variable aqui. Tá? É a variável da tua planta. O que tu está controlando? Tu está controlando temperatura, está controlando nível, está controlando pressão, está controlando posição. Né? Então ela vai ter uma variável. Então notem que essas duas unidades de medida têm que ser iguais. Não tem como fazer uma subtração. Tá? Então, se eu tenho um sistema de aquecimento, meu desejo tem que ser temperatura. Se eu tenho pressão, meu desejo tem que ser pressão. Tá? Ok? O que mais eu tenho aqui? Né? Então, eu tenho o distúrbio, né? Que é aquelas perturbações que eu mostrei ali. Nós vamos chamar, então, tecnicamente de distúrbio, que não depende da gente. E aí a malha de controle tem que ser suficiente para poder dar conta desses distúrbios. Ok? E o que é o transdutor? O transdutor é o sensor. Tá? Então, por que não chama de sensor? É que é o seguinte, sensor é uma coisa muito específica, né, para fazer sensoriamento. Então, tecnicamente, a gente chama de transdutor, por quê? Porque é o que faz a conversão, tá, de uma unidade de medida em outra. Porque raramente eu vou ter aqui, por exemplo, na variável de processo, uma temperatura, T, tá? E aí o meu transdutor vai ser um sensor de temperatura e que na saída dê temperatura. Pô, mas então o meu desejo de temperatura? Mas daí como é que esse meu desejo? Eu vou pegar um palito de fósforo, um isqueiro e vou lá aquecer? Como é que eu vou dar um desejo de temperatura? Não, né? Esse desejo ele tem que ser um número, ou é um botão que eu vou ajustar a posição dele. Por exemplo, no refrigerador em casa, tu regula lá a temperatura do teu refrigerador através de um botão, então um movimento de um botão, tá ok? Então, dificilmente tu vai ter essa mesma unidade de medida, tá? Então, por isso que a gente chama de transdutor, tá? Por quê? Porque eu tenho que fazer uma transição entre uma unidade de medida para outra, tá ok? Isso é feito nesse bloco. O controlador, propriamente dito, que é isso que a gente vai projetar. O acionamento é quem vai provocar energia para o meu sistema. Então, se é um resfriamento lá, vai ser um compressor de amônia que vai jogar, então, algum fluido lá com uma determinada quantidade de calor para trocar e tornar a temperatura mais baixa. Né? No caso da resistência elétrica, eu vou colocar lá uma energia elétrica e assim vai. E o processo, sim, é aquela parte mecânica, né? Físico-mecânica, físico-químico-mecânica, que vai realmente fazer a conversão, né, da energia para a variável de processo final. Ok? Então, falando tecnicamente, são essas as variáveis que nós temos, então, que trabalhar, tá? E é bom deixar sempre esses termos técnicos aqui, né, na ciência, para que vocês possam, então, falar nesses termos corretos lá dentro da indústria. Ok? Na prática, né, pegando essa malha de controle aqui, ó, como é que seria, né? Ó, tá aqui a minha referência é o usuário, ele que vai dar a referência, tá ok? Tá aqui o meu transdutor, nesse caso eu tô com um sensor de temperatura, ok? Aqui, ó, então eu tô com uma válvula tipo castelo para que eu possa, então, provocar o acionamento de vazão, né, tá? Então eu posso aumentar ou diminuir a vazão aqui, ó, através de um sinal elétrico, que eu aplico, então, nesse castelo e ele aumenta e diminui a vazão. Aqui eu tenho, então, o meu sistema mecânico, nesse caso aqui um sistema de refrigeração, onde eu circulo aqui a solução alcoólica na volta desse recipiente, ou então eu circulo vapor, né? Se eu quiser fazer aquecimento. Na cervejaria é assim que era feito o cozimento lá do malte, né?
Então, da cevada, malte depois. Na cevada, passando então a vapor na volta, ok? E aí aqui o meu controlador, então até já trouxe um controlador comercial aqui para vocês verem, né? Essa é a cara, essa é a face de um controlador. A gente pode projetar o controlador, a gente pode ir lá através do microcontrolador programar um controlador, ou pode comprar um comercial. A ideia aqui é que a gente saiba parametrizar, ou seja, colocar os valores adequados de referência, né, de constante proporção, constante de integração, constante de derivação. Ok? Dito isto, né, então a gente sai então do sistema de dito malha aberta, que hoje em dia esse termo não está mais usual, tá? Malha aberta é alguma coisa que não é nada de controlado, que não é nada controlado, então pronto, não precisa dizer que é malha aberta, é meio óbvio que é malha aberta. E aí sim, a gente dá o maior crédito à malha fechada. Bom, se eu tenho malha fechada, eu tenho controle. Se eu não tenho malha fechada, eu tenho comando. Tá? Essa é a diferença entre automação e controle, ok? O curso aqui ao qual se dedica esse componente curricular é a de, onde está inserida essa aula, é um curso de engenharia de controle e automação. Então tem as duas coisas, ok? Beleza? Bom, só pegando aqui na história do tempo, né? Poxa, mas da onde surgiu essa história de controle? A literatura aponta, tá? Como a primeira malha de controle assim que alguém realmente desenvolveu e colocou em prática, tá? Foi justamente o Watt, tá? James Watt, trouxe aqui a fotinha dele para vocês verem, tá? Ele criou isso em 1788, tá ok? E eu vou dizer para vocês agora, isso existe até hoje, desde 1788. Então o que ele fez? Ó? Ele fez um controlador de giro, da velocidade de giro, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui um dispositivo que vai estar girando, né? Um motor aqui que vai estar acoplado aqui, ó, a esse eixo, tá? Então aqui, por exemplo, o motor a combustão, o motor a vapor. Aqui eu tenho uma saída, né, de combustível para esse motor. Então, quanto mais combustível eu jogo nesse motor, mais ele gira. Quanto menos combustível, menos ele gira. E aí, olha o artifício que eu tenho aqui, ó. Esse elemento aqui é girante. À medida que ele gira, essas esferas elas produzem uma força centrífuga, tá? Que é o que isso. E aí o que vai acontecer? Ó? Ela vai se afastar, ó. À medida que aumenta o giro, elas vão se afastar, tá? E aí uma vez que elas se afastam, elas provocam esse movimento aqui, ó, nessa haste, tá? Através desse pivô aqui, ó. E provocando esse movimento, provoca esse movimento aqui, ó. E esse movimento justamente abre essa portinhola que vai botar mais combustível, menos combustível. Então, veja, no momento que eu ajusto aqui, ó, aqui eu calibro a quantidade mínima de combustível, né? Mas à medida que eu controlo, então, esse braço de alavanca, eu controlo a velocidade, ou seja, o meu desejo de velocidade. É onde vai estar essas duas esferas girando. Então, vejam, nós temos aqui ó, o processo em si, né, de movimentação de combustível, temos o acionamento aqui, que é o fluido combustível que vai chegar até o tanque, temos o sensoramento através das duas esferas, uma força centrífuga, tá? E temos o controlador, que é justamente esse conjunto de hastes que tem aqui, tá? E que percebem e fazem o controle, então, da velocidade, ok? Aqui um outro exemplo para vocês, né? Aí agora um controle manual, ou seja, através de um operador, tá? O operador detecta o nível, à medida que vai chegando no nível, vai fechando a vazão aqui, ó, para que o nível está atingindo certo valor. Abre a vazão, aí ele mantém esse nível ali, ok? Naquela posição, tá? Aí já com componentes um pouco mais comerciais. Já é? Aqui um outro exemplo, né? Daí eu já tenho um posicionamento em dois eixos, né? Então, o sistema usinagem, né? As fresadoras CNCs funcionam dessa forma, tá? A impressão 3D funciona dessa forma, para poder ter um movimento em dois eixos. Corte a laser é feito dessa forma, tá? E assim vai, ou tantos outros processos. Por quê? Porque não basta eu acionar o motor até uma posição, eu tenho que fazer com que ele se mantenha lá, né? Porque ele pode estar com carga, pode estar sem carga e tudo mais, então eu preciso exatamente estar naquela posição. Ok? Bom, e aí como que vai acontecer esse processo, né? Então, se eu estou com o motor nesta posição e eu quero que ele vá para esta posição, tá? Isso é igual você está dirigindo um carro, né? Você vai estacionar o carro,
Bom, vai ter uma posição que ele vai ter que parar, né? Que é onde ali a parte da frente do carro vai ficar bem próximo do limite final, ou uma parede, ou então o término do box e tudo mais. Você não vai deixar para chegar lá no final para apertar no freio, né? Tá? A tendência é sempre passar e vai bater. Então, o que você meio que faz naturalmente, né? Antes de chegar lá no final, tu já começa a frear. Para quê? Para que tu vai ir reduzindo a velocidade e pare, então, exatamente na posição que você quer, tá? Então, existe um comportamento desse movimento para chegar nessa posição. E que comportamentos são esses, tá? O ideal seria esse comportamento. Ó. O que tá em azul aqui ó, é o que eu desejo. Tá? E o que está em verde é a realização, é o final, é a saída, ó, é o Y de T. Tá? E o meu desejo é o de T. Então, se eu quero subitamente sair de uma posição e chegar na outra, e aí isso a gente chama de degrau unitário, ou seja, eu saio de uma posição e vou para outra, tá? Instantaneamente, o ideal foi que acontecesse isso instantaneamente. Só que isso não vai acontecer, porque eu tenho energia envolvida, tá? Então eu posso ter esse comportamento aqui, ó, em que eu desejei vir para cá, mas ele vai demorar um pouquinho, e aí quando chegar nesse instante de tempo é que ele vai estar na posição. Aí esse comportamento a gente chama de subamortecido. Ou eu posso ter esse comportamento em que eu vou até rapidamente, mas acabo me passando, mas aí eu retorno, e chega um momento em que eu entro em instabilidade, tá? Eu consigo ficar estável, aí eu chamo de amortecimento crítico. Ou há casos em que eu passo, aí retorno, retornei demais, passei demais, retornei demais, passei demais, e assim foi indo. Aí isso nós chamamos de marginalmente estável, tá? Poxa, mas a princípio parece que marginalmente estável não é uma coisa muito boa, né? Por quê? Porque eu nunca vou estar na posição, né? Ou eu vou estar passando para um lado, passando para o outro, passando para um lado para o outro. Aí é que está a ideia, o quanto tu tolera. Tu tolera essa amplitude aqui? Vamos pensar, por exemplo, numa refrigeração do ambiente, tá? Então, poxa, eu vou colocar ele para ficar a 27 graus. Faz diferença se ele ficar oscilando entre 26,5 e 27,5? Esse meio grau faz diferença? Tu nem vai perceber isso no ambiente. Poxa, então usa o marginalmente estável. Por que usar o marginalmente estável a suportar esse comportamento? Porque em termos de implementação do controlador é o mais fácil. Isso aqui eu preciso ligar e desligar lá o compressor, né, de fluido refrigerante no meu ar-condicionado. Exemplo clássico para vocês, o refrigerador. O refrigerador da casa de vocês funciona exatamente assim, ele é marginalmente estável. Ou o motor liga ou o motor desliga. O motor liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. E a temperatura lá dentro vai provocando essa oscilação, que deve ficar entre 8 graus, então ela fica entre 7,5, 8,5, 7,5, 8,5, mas tu tolera isso. Aí é mais fácil. É bem mais barato o sistema, porque eu passo até ele acionado e desacionado, e não um acionamento linear. Ok? Mas então são esses os comportamentos de sistemas de controle clássico. E aí nós vamos entrar na questão de parâmetros, né, da resposta. Mas e como é que eu comparo um sistema com o outro? Como é que eu vou fazer essa comparação? Quando é que um sistema é bom, quando é que um sistema não é tão bom? Tá? Então nós temos esses parâmetros aqui. Ó. Se eu tiver um sistema de controle em que eu provocar um desejo aqui, ó, de 0 para 1, ó, e o que é esse 1? Esse 1 é normalizado, é 100%. Tá? Então, eu quero que daqui tu vá lá para o final. Tá? Eu estou dirigindo o carro, eu vou girar toda a direção. Não é metade, toda ela, é até o final. Agora, o final representa o quê? No caso do veículo, né, é 45 graus. Tu nunca gira mais que 45 graus nas rodas, senão ela provoca o arraste, né? Então, só uma empilhadeira lá, que é as rodas traseiras, ou carrinho de supermercado, que tu gira, né, 90 graus. Mas um carro é 45 graus, e assim vai, tá? Ah, eu vou controlar a luminosidade no quarto. Tá, então o que é 100%? 500 lux. Tá, 500 lux para mim tá bom pro quarto. Tá, então o máximo é 500 lux. Eu vou variar entre eles aqui. Então esse 500 lux responde a 1. Então esse é um número normalizado, quer dizer, o 100%. Então eu saí do zero e foi para 100%. Meu sistema não é ideal. Então o que ele vai ter? Ele vai ter um tempo para atingir o valor desejado, tá? E a gente vai chamar isso de tempo de subida. Aí eu comparo os sistemas, né? Poxa, qual que tem o melhor tempo de subida? Qual é o tempo de subida que eu desejo? O mais rápido possível, tá? Mas cobertor curto, né? Se eu tenho um tempo de subida baixo,
provavelmente eu vou ter máxima ultrapassagem percentual. Tá? E o que é máxima ultrapassagem percentual? Ele não vai parar aqui, ele vai acabar passando. Agora, o quanto que ele vai passar aqui, ó, é a máxima ultrapassagem percentual, também chamada de sobresinal. Tá? E isso é percentual. Tá? Ah, passei 2%, passei 3%, passei 4%. Aí, em alguns momentos isso é tolerável, tá? No caso de sistemas térmicos, essas com nível e tudo mais. Agora, se é um posicionamento de um robô, isso não é tolerável, né? Por quê? Porque se ele ultrapassa, se ele vai colocar uma peça sobre a mesa e ele ultrapassa, ele entra dentro da mesa. Então não dá, né? Tá? Então cada caso é um caso. Mas isso é um parâmetro também muito importante, né? Que é o sobre-sinal. Outro parâmetro importante, então, que nós temos aqui, tá? É o tempo de pico. Ou seja, quanto tempo ele demora para atingir o máximo erro, ok? E o mais importante de todos eles é justamente, né, o tempo de acomodação, que a gente chama de TS. É o tempo em que ele demora para entrar na região de tolerância e não sair mais dela. Então ele não precisa necessariamente atingir a referência, mas ele tem que estar dentro da região de tolerância. Entrou dentro da região de tolerância e não saiu mais, beleza, é esse o tempo que eu desejo. E aí a gente consegue comparar um controlador com o outro através desses parâmetros. Tá ok? Bom, era isso que eu queria falar então sobre princípios de controle. A partir de agora a gente começa a estudar toda a modelagem, porque nós temos que lembrar um detalhe importante, né, lá do início. Nós vamos trabalhar no domínio frequência, né? Então a gente precisa ter todo o sistema modelado matematicamente no domínio temporal para poder fazer a tradução para o domínio frequência e aí começar a trabalhar com o princípio de controle. Mas isso é uma outra aula, ok? Espero que tenham gostado, tá? E até mais.